Bom dia famílias, bom dia crianças. Hoje é quinta-feira, dia 19 de novembro, dia da bandeira, né? Mas hoje nós temos aula de matemática. Hoje nós vamos à nossa aula 5, lá na apostila de vocês, na página 57 então. O que nós vamos estudar hoje na aula de matemática? Os corpos geométricos. Na aula passada a gente já viu um pouquinho sobre as retas, as semi-retas, estudamos os ângulos na aula passada, né? E hoje a gente vai continuar então mais um pouquinho falando de geometria, mas hoje especificamente nós vamos estudar um pouquinho então sobre os corpos geométricos, ok? Vocês já sabem, a gente já viu nas outras aulas passadas, que os elementos fundamentais de um prisma, de uma figura, né, são as bases, as faces, as vértices e as arestas, certo? Vocês identificaram em várias figuras na atividade na aula passada, né? Contaram quantas faces tinha, quantas arestas, onde estavam localizadas as vértices. Parece-me que vocês entenderam bem assim, então, qual é cada pedacinho lá na figura. Hoje a gente vai ver que os prismas, aquelas figuras como a gente fez no ano passado na aula de terceira dimensão, montadinhos assim, né, que deu um pouquinho de trabalho para fazer, mas ficaram bem legais. Eles são corpos geométricos formados por duas bases que tem que ser polígonos congruentes. Então, as bases, elas precisam, se elas tiverem duas bases, elas precisam ser iguais, né? Para dar certinho de fazer. E elas precisam ter também as faces laterais, que são paralelogramas. Eu trouxe uma figura aqui para mostrar para vocês, ó. Ó, tá vendo? Essa figura da proa aqui, então, se a gente fosse identificar aqui, né? Ela tem uma base aqui em cima, uma base aqui embaixo, ó. Ela é um retângulo, né? Certo? Então, essa base é igual à base que tá embaixo, para poder formar, então, esse corpo geométrico assim, certo? Tem as faces, né? Ó, uma face, duas faces, três faces, e aqui atrás tem outra face, né, que daria quatro faces. As arestas aqui, lembram que são os ladinhos, né, seriam as retas utilizadas para formar essa figura, então, e as vértices, que são os cantinhos, lembram aonde duas retas se encontram, certo? Lá na apostila de vocês vai ter um textinho para vocês estar lendo, então, explicando um pouquinho melhor sobre isso e algumas figuras para vocês novamente estarem identificando as vértices e as arestas. Lá na página 58 de vocês vai ter alguns corpos geométricos também para vocês estarem observando, né? E vendo que o nome, né? Geralmente o corpo geométrico, ele é o que manda, o que dá nome a ele é a base. Então, a forma que a base tiver vai dar nome àquela forma geométrica. Podem ser polígonos diferentes, né? Uma hora pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser um círculo, né? São bases diferentes, que aí depois de montadinhas, elas vão dando origem a alguns sólidos geométricos diferentes, tá? Lá na página 58, então, vai ter esse exercício para vocês fazerem, novamente identificando aresta, face, vértice, ok? Na página 59, continuamos com isso. E depois vamos ver um pouquinho das pirâmides, tá? Vai apresentar algumas pirâmides lá para vocês e vai explicar lá que a base, né, das pirâmides, o princípio das pirâmides, o que é? Tem que ter, então, a base, faces laterais, né, para ela poder se formar, e também as arestas, que é onde vão ligar
certo? A pirâmide geralmente, então, ela tem uma base e depois as faces todas triangulares, certo? Dependendo da base, vai dar origem a pirâmides diferentes. Se ela tiver uma base, por exemplo, quadradinha, 1, 2, 3, 4, são 4 lados, então ela vai ter 4 faces. Se ela tiver uma base em forma de triângulo, que tem 3 lados, essa pirâmide vai ter 3 lados. Se ela tiver uma base, por exemplo, que tem 5 lados, um pentágono, por exemplo, essa pirâmide vai ter 5 lados. É a base que vai dar forma, então, para a pirâmide que vai ser criada, tá? Depois lá, então, vocês vão ter 4 modelos de pirâmides com bases diferentes. Então, vocês vão observar a base para ver que tipo de pirâmide que se formou. Vai estar pedindo lá também para vocês identificar o que tá aparecendo mais naquela figura, né? Se é a base, se é a vértice, se é a face, se são as arestas, tudo com aqueles conceitos que a gente já viu na aula passada. Mais exercícios lá para vocês também estarem identificando isso nas figuras. Mais pirâmides lá para vocês estarem identificando. E depois, ainda nessa aula de hoje, vai trabalhar um pouquinho com a questão das figuras, né, dos sólidos geométricos com a base redonda, que vai ser na outra aula, né? Então, hoje, nós vamos ficar com as pirâmides, que vocês vão estar vendo lá que as faces, elas são formadas de triângulos, né? E o que vai mudar são as bases. E vamos retomar um pouquinho, então, daqueles conceitos vistos na aula passada: face, vértice e aresta, ok? Bom trabalho para todo mundo!